Então, boa noite a todos, né? Estamos online aqui, estou gravando aqui pelo Zoom, depois a gente lança lá. Infelizmente não vai dar para fazer a live, tivemos problemas técnicos. Então, primeiramente agradecer a todos vocês por estarem aqui online. Estamos juntos à distância, né? Hoje é 27 de maio de 2020, uma noite fria para quem está no sul, no sudeste, mas tem gente do norte, do nordeste que eu vi inscritos. Que legal. E hoje a gente tem a nossa 7ª palestra aqui do ciclo de palestras, Mindfulness Debate. É um projeto que a professora Ana Noto deu para a gente tocar aqui, eu, Maíra, o pessoal do Medita Nepsis. E hoje, cada mês, a gente traz uma palestrante para falar de mindfulness em diversas áreas. E antes de apresentar a palestrante, a Angélica, eu gostaria de convidar a minha colega Maíra para ela falar um pouco sobre a formação profissional em mindfulness que a gente do Medita Nepsis oferece. Pode falar um pouquinho, Maíra? Posso sim. Bom, primeiro prazer, né, para quem ainda não conheço, muito bom ver as pessoas aqui, alguns rostinhos que dá até saudade da gente ver, daqueles que a gente conhece. E acho que é só contar um pouquinho, assim, que a gente está passando por um processo de mudanças muito grande no Medita Nepsis. Antes a gente era MBRP Brasil, com as pesquisas, com a extensão, a gente ampliou o escopo para Mindfulness e manejo emocional na prática clínica. E é que eu até acho legal a gente falar, porque muita gente está perguntando da formação, a gente faz a formação uma vez por ano, só que por conta da pandemia a gente precisou suspender, mas a gente resolveu começar a fazer numa modalidade EAD. Então vai ter um primeiro grupo de 8 semanas para quem quiser participar, para quem quiser passar pelo protocolo, conhecer um pouquinho mais antes de decidir se quer fazer a formação ou mesmo para quem já sabe, mas gostaria de passar por toda a sequência do programa. Vai ser todo EAD, vai começar agora em junho, e depois o primeiro módulo vai ser o teórico. A gente vai começar pelo teórico também em EAD, para poder, pelo menos alguma coisa, a gente já começar a acolher, né? Não sei se a professora Ana quer falar mais alguma coisa, Ana? Eu acho que você já falou, né, as informações mais importantes, né, do curso. Eu queria era dar boas-vindas para todos, né, e falar muito da minha alegria da Angélica estar aqui partilhando conhecimento, né, que ela vem construindo no doutorado dela, né, que eu tenho um prazer imenso de orientar à distância, com algumas dificuldades, mas com muito carinho, né. Então eu queria falar da minha alegria, dar boas-vindas. Obrigada. Okay. Obrigado, Maíra. Obrigado, professora. Então, vou apresentar a Angélica. Angélica Níquel Adamoli, que é licenciada, mestre em Educação Física pela Universidade Federal de Pelotas, doutoranda em Psicologia Clínica pela PUC do Rio Grande do Sul, possui formação no modelo de prevenção de recaídas baseado em mindfulness para comportamentos compulsivos e reativos, o MBRP, aqui pela Unifesp, e no modelo Framework Neurocognitivo Body and Mind Training, BMT, da King's College de Londres, com ênfase na prática de mindfulness em movimento. Ela também é profissional de educação física no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, onde desenvolve ações de assistência, ensino, pesquisa na área de saúde. Professora do Centro de Promoção de Mindfulness, CPM, e também possui experiência em condução de grupos de mindfulness e práticas corporais para diferentes populações. Falando aqui, então, sobre a experiência dela no doutorado, sejam bem-vindas, Angélica, todo seu agora. Obrigada, Itamar. Obrigada. Boa noite, pessoal. É um prazer poder falar do meu projeto de doutorado e atrelado a ele outros projetos aí que vem compondo esse primeiro projeto que é o Emo Mindful, com outros braços aí que tem
acontecido, e que legal que tem pessoas aqui que trabalham com hemodiálise, né, seja peritoneal ou nessa modalidade, assim, porque aí vocês também podem trocar um pouquinho a experiência de vocês. E quero primeiro agradecer a Anne e ao pessoal do Nepsis pelo convite, porque para mim realmente é muito legal, assim, um presente estar apresentando para esse grupo, né? A Ana, por ser minha co-orientadora, estava, né, nos momentos ali da qualificação, da pré-qualificação, todo o processo lá, então ela vai ouvir algumas coisas que ela, obviamente, né, conhece, mas poder partilhar um pouco mais com as gurias do Nepsis e com vocês que eu estou conhecendo agora é muito legal, né? Porque vocês aqui, quem faz mestrado, doutorado ou desenvolve algum projeto nos diferentes serviços que vocês trabalham ou na própria faculdade, vocês sabem a caminhada que é a gente poder estudar, montar algo, né? Poder fazer intervenção com essas pessoas e desenvolver um programa, então, meu Deus, é um desafio, né? Mas hoje eu estava olhando os slides, separando as coisas para apresentar para vocês, e depois de uma longa caminhada aí, que ainda tem muito que trilhar, né? Eu olho com alegria, assim, do quanto a gente já caminhou e quanta coisa legal a gente já produziu nesse processo, né? E vendo o relato, principalmente dos pacientes, das pessoas que participaram do programa, e alimenta e nutre, assim, que já valeu a pena e que ainda vale muito a gente poder investir nessa área, né, em diferentes grupos e no mindfulness. E hoje eu vou contar para vocês aqui sobre esse processo na hemodiálise, tá bom? Eu vou ir apresentando o projeto, né, e depois o Itamar me falou que a gente vai ter uns 10 minutinhos para pergunta, vamos ver como é que vai desenrolar. E aí eu quero pedir um favor para vocês, porque eu falo bastante, né? Gosto de falar e quando vê eu me passo, né? Mas eu vou cuidar disso, tá? Vou trazer a apresentação, mas quero pedir para vocês anotarem algumas coisas que chamarem a atenção de vocês ou perguntas específicas, assim, que vocês tenham curiosidade, porque eu me dou conta, como eu vou ter esses 30 minutos para explicar, que se eu ficar parando para falar com vocês, provavelmente eu não vou conseguir chegar ao final e mostrar os resultados preliminares do estudo. Então eu vou me organizar para deixar esse tempo para a gente conversar um pouco depois. Fica bem para vocês? Quem está de câmera aberta aí faz um okzinho aí. Obrigada. Obrigada, Laís. Valeu. Então tá, vou compartilhar a tela aqui com vocês. Deixa eu tirar daqui esse coisinha. Tá. Então, pessoal, eu vou explicar para vocês e compartilhar o nosso, eu digo nosso porque esse projeto ele tem muitas pessoas especiais aí que fazem parte desse processo para que ele tenha acontecido até aqui e que continue acontecendo, né? Vou falar sobre a intervenção baseada em mindfulness para pessoas em hemodiálise, que é a população específica que eu escolhi para desenvolver o meu projeto de doutorado, tá? Então, o nome do programa é o programa Emo Mindful, né? E a gente carinhosamente assim apresenta esse logo aí para vocês que a gente adora e que ele traz um pouquinho o que é o programa para a gente também, né? Que vai muito além da questão da doença renal, né? E que a própria prática de mindfulness traz esse conceito de integralidade, de um conceito mais amplo do que é saúde, do que é consciência, do que é estar presente. E é esse conceito que a gente traz junto na nossa intervenção e no processo de trabalho. Então, deixa eu ver se passou aqui. Ui, trancou o slide. Ah, foi. O Itamar já me apresentou ali, né? Já trouxe essas informações. E também já trouxe no início aqui, mas essa história com o mindfulness, na verdade, a minha primeira formação ela foi no Nepsis, né? Do Prevenção de Recaída baseada em mindfulness. Com a Sarah Bowen, que veio, junto com as gurias, com a Maíra, com a Vivian, com a Ana, com a Emérita, e mais uma
algumas colegas aí e o pessoal envolvido na formação. Então, foi aí que essa sementinha de trabalhar com mindfulness e com a dependência química florou para levar isso para outros grupos e outras populações e poder me motivar também para querer fazer doutorado, né? Porque eu tinha acabado meu mestrado em 2009 na educação física. E aí eu digo, não, vou voltar agora para a academia para fazer o doutorado, estudar alguma coisa que faça o coração bater, né? Que tenha bastante sentido aí para isso, para ficar esses 4 anos lá dedicando esse tempo. Então o Mindfulness entrou nesse processo e até hoje ele está fazendo isso, né? Vamos lá. E tem que ter para poder enfrentar os desafios que a gente tem nesse período, né? Então, o que eu vou abordar com vocês aqui hoje? Vou apresentar um pouquinho para quem não conhece o que é doença renal crônica, né? E o que é a hemodiálise. Muito da minha experiência também, que antes de começar a trabalhar lá, eu não tinha ideia de todo o processo e como é um tratamento de hemodiálise. Falar um pouco do que a gente tem de evidência sobre mindfulness e doença renal crônica. E apresentar principalmente o programa Emo Mindful para vocês e contar um pouquinho sobre os resultados que a gente já tem nesse período. Então, sobre a doença renal crônica e hemodiálise, então, falar de um jeito simples, a doença renal, ela se caracteriza pela perda parcial ou total da função renal, né? E se ela passa a partir de uns 80% de perda desse funcionamento renal, as pessoas precisam de uma terapia renal substitutiva, que ela pode ser feita por hemodiálise, por diálise peritoneal, como a Renata compartilhou aqui com a gente que trabalha, ou por transplante, né? O transplante, a diálise peritoneal e a hemodiálise, elas são 3 formas distintas de tratamento que fazem essa terapia renal substitutiva. A hemodiálise, por exemplo, e a diálise peritoneal, ela é feita pela ajuda de uma máquina, de um maquinário que faz essa questão de receber o sangue, que passa por essa máquina e por todo um processo, e voltar para o organismo e fazer esse processo por algum tempo para fazer essa limpeza das impurezas, das toxinas e elementos que são eliminados através da urina. E como o rim não funciona direito, muitas dessas pessoas, algumas não conseguem urinar, né, de forma natural, e outras fazem isso, mas de forma muito restritiva. E acaba que esse líquido e essas toxinas ficam no organismo. E as pessoas têm inchaço, começam a ter dores articulares, sobrecarrega o sistema cardiorrespiratório e trazem várias dificuldades e outras comorbidades em função dessa doença. E a hemodiálise, ela é a terapia renal substitutiva mais prevalente no Brasil e mundialmente também, né? Mas, por exemplo, mas o que é melhor, Angélica? É hemodiálise, é diálise peritoneal ou é transplante, né? Essa era uma pergunta que eu tinha, né, no início. Na verdade, as pessoas dizem, não tem, claro que o transplante, ele seria o melhor se a maioria das pessoas pudesse fazer isso, né? Mas acaba que a pessoa tem que ter um rim compatível, o rim ele tem que ser doado por um familiar, né? Ou por alguém que a família aceitou a questão de doação de órgãos e tal, e aí que esse rim esteja em funcionamento para poder doar para outra pessoa. Então acaba que o número de transplantes ele é pequeno. Então a maior parte das terapias substitutivas são por hemodiálise e diálise peritoneal. Então, como é que acontece isso? Como é que é o processo da hemodiálise? Cada sessão dura em torno de 2 a 4 horas. E as pessoas têm que ir num serviço de saúde, né, geralmente hospitalar ou clínicas de hemodiálise, para fazer esse procedimento 3 vezes por semana. Né? Algumas pessoas fazem 2, outras fazem 4, mas a maioria é 3 vezes por semana. E essa ligação que tu faz entre o processo de passar por uma via venosa, por exemplo, e por uma máquina, ele é feito por esses acessos, que podem ser por catéter ou por fístula. O catéter, ele fica localizado na região do pescoço, né? E aí esse fluxo vai ir para essa máquina que vocês estão vendo ali, que vai receber o sangue, vai fazer a limpeza e vai voltar para o organismo durante esse período. Ou
que é o mais usual e o mais indicado, fazer isso através de uma fístula. O que é uma fístula? Uma fístula é uma união entre uma veia e uma artéria, principalmente nessa região ali onde começa na região do rádio, aqui do braço, e aí eles fazem essa pequena cirurgia, né, um pequeno procedimento que tu faz essa união da veia e da artéria. Por quê? Porque a artéria, ela é mais firme, ela consegue que a veia tenha, junto com a artéria, ela possa desenvolver um calibre mais forte, mais grosso. E assim, com o passar do sangue indo passando por esse acesso, essa região vai ficando mais fortalecida e é como se eu tivesse, de um jeito mais simples de falar, um músculo, um processo ali, um caninho do próprio organismo que é bem forte e que pode passar esse fluxo de sangue ali por mais tempo e ter uma vida útil por mais longo tempo. Tem pessoas que muitas vezes essa cirurgia não dá certo, e aí se usa alguns caninhos, algum material específico para poder fazer um enxerto, que a gente chama, para poder fazer esse procedimento. Bom, onde é que eu quero chegar com tudo isso? Só para alguns de vocês que nunca talvez tiveram a experiência de ver essas pessoas fazendo o procedimento ou conhecer, a gente já vê como tem situações que a pessoa tem que. É invasivo, né? De poder botar medicação, de botar o catéter, a gente chama de ligar na máquina para poder começar o procedimento, né? Então, essas pessoas 3 vezes por semana elas vão no hospital e passam por esse procedimento, né? Para chegar e fazer a diálise. O catéter geralmente é utilizado no primeiro mês das pessoas que começam a fazer diálise, porque a fístula tem que esperar para fazer a cirurgia, ela é um pouquinho mais demorada, tem que esperar cicatrizar, ver se o processo está certo. Então é isso. Tem pessoas que passam mais tempo com catéter do que outras, mas o indicado é que logo no primeiro mês, segundo mês, se faça a fístula, porque o catéter tem muita possibilidade de risco de infecção, né, por ser nessa região ali. Então tá. Então o que acontece nesse procedimento aí? Só da gente pensar que a pessoa tem que ir 3 vezes por semana no hospital e ficar 4 horas numa máquina, a gente já pode perceber o quanto de mudança no estilo de vida dessas pessoas acontece. Em relação ao trabalho, em relação à convivência com a família, em relação à questão física, a aparência, de ter que fazer procedimentos no braço, de ficar aparecendo essa questão da fístula, toda a questão do olhar sobre si, sobre o seu corpo, sobre o seu processo social na vida, ele acaba sendo tensionado e acaba fazendo as pessoas e toda a sua família a se adaptar a essa nova vida, esse novo estilo que tem que se modificar em função disso. Então, óbvio, tem um impacto negativo na vida dessas pessoas e as restrições devido ao tratamento, por exemplo, questão de não poder ingerir muito líquido, tem assim, no mínimo tu pode ingerir geralmente 2 litros de água, assim, 2 litros de água, tu pode aumentar esse peso desses 2 litros até a próxima diálise. O peso, por exemplo, não é indicado que a pessoa suba mais de 2, 3 quilos até a próxima diálise, porque muito desse peso é o acúmulo de líquido que ficou no organismo até o próximo procedimento. As pessoas sentem muita dor, cãibra, né, em função do inchaço. A circulação diminui, principalmente na região periférica, e isso acaba causando diferentes sintomas e sensações para essas pessoas. O número de medicação também para poder controlar, sim, essa doença é grande, porque mas da onde começa a hemodiálise? Por que a pessoa tem problema renal? Os principais fatores de risco para a doença renal são hipertensão, em primeiro lugar, e diabetes. Então, a gente sabe mundialmente o quanto essa prevalência é alta e quantas pessoas podem acabar desenvolvendo a doença. E, assim, a doença renal também é mais prevalente. Então, ok, a pessoa começa a fazer hemodiálise, mas ela continua tendo hipertensão, tendo diabetes, tendo problemas cardíacos. Então, essas medicações e esse controle para outras comorbidades continuam mesmo com o tratamento de hemodiálise. E a gente sabe, né, que atrelada a essas doenças crônicas, muitas vezes aparecem outros transtornos, como os transtornos mentais, depressão, ansiedade, né, e em função de ter muitas questões físicas envolvidas, a dor crônica também é algo bem prevalente nessa população. E com tudo isso,
em função dessas restrições, dessas mudanças de estilo de vida e desses transtornos mentais associados também, há uma grande dificuldade de adesão ao tratamento, né? E diminui a questão da qualidade de vida nesse processo. Então, o que a gente tem de evidência sobre mindfulness e doença renal crônica? Bom, primeiramente, vocês que têm estudado aqui no NEPS, ou outras pessoas que têm estudado sobre o mindfulness, já sabem o quanto a gente tem de evidência sobre as intervenções de mindfulness para outras doenças crônicas como ansiedade, depressão, dor crônica, doença cardiovascular, câncer. Então, algumas populações a gente já tem um resultado bem grande. Por exemplo, as primeiras pesquisas foram as do Kabat-Zinn lá com redução de estresse, e a partir disso foram sendo desenvolvidos outros protocolos estudando outras populações. A questão é que se a gente for olhar para esses estudos que já foram feitos com populações diversas, se a gente pensar nas pessoas com doença renal, muitas delas têm esses problemas relacionados com comorbidade nessa população. E estudos com doença renal e mindfulness a gente tem poucos ainda, né? Eu vou trazer alguns estudos aqui para vocês. Então, assim, os estudos ensinam, a gente tem alguns resultados positivos de intervenção baseada em mindfulness com doença renal crônica, só que a gente encontrou na nossa revisão, agora a gente já tem mais, mas assim, pouquíssimos, tipo uns 4 estudos feitos com hemodiálise, né? Alguns, a maioria, ou eram feitos para pessoas que fizeram transplante ou para pessoas com diálise peritoneal, porque em função de todo esse processo restritivo do tratamento, era difícil fazer as práticas nesse sentido. Então, há necessidade sim de investigação de outras técnicas que não sejam somente as medicamentosas, que possam atuar na questão de promoção de saúde e no dia a dia dessas pessoas. E nos abre uma brecha para essas lacunas científicas que a gente tem em relação a esses estudos. Os estudos que a gente tem com hemodiálise, a maioria deles, todos eles, na verdade, eles fazem uma base bem quantitativa, ou seja, aplicação de instrumentos sobre sintomas de depressão, ansiedade, são a maioria dos estudos que tem, e algum estudo vendo qualidade de vida, né? Mas a gente teve a ideia, né? O nosso projeto abarca um estudo misto, ou seja, para a gente poder ver também essa intervenção como que atua na questão qualitativa desse processo. E com dor crônica também, que é uma das principais queixas dos pacientes no dia a dia. Então, a partir disso, né, e do trabalho, e de há 3 anos atrás, mais ou menos, eu ter sido convidada para montar um serviço de educação física e terapia ocupacional na unidade de hemodiálise, de ter essa necessidade no Hospital de Clínicas. Então, foi que a gente desenhou esse projeto para o estudo do doutorado. Então, a ideia foi fazer uma intervenção de mindfulness para ser realizada durante as sessões de hemodiálise, vendo todo o processo desses pacientes, as dificuldades, pensando como é que ia fazer essa intervenção fora, e os resultados de pesquisas anteriores e o próprio relato dos pacientes da equipe de que a adesão desses pacientes não ia ser boa se a gente fizesse em outro dia fora da hemodiálise. Por quê? Eles não aguentavam mais o hospital, né? Não iam querer ir para lá ou para outro lugar. Eles ficavam cansados e tinham as suas atividades do dia a dia, e que o melhor momento de se fazer isso era durante a diálise, que muitas vezes a maioria fica dormindo ou fica só no acesso no celular ou tem menos atividades aí. Aí eu vou trazer um pouco dessa realidade. Então, na verdade, aí surgiu o projeto Emo Mindful, avaliar os efeitos da intervenção de mindfulness no estresse, na dor e na qualidade de vida dessas pessoas. A minha orientadora é a professora Margarete Oliveira, aqui de Porto Alegre, que trabalha na PUC e tem um vasto trabalho em terapia cognitivo-comportamental e também tem orientado estudos de mindfulness. E a minha orientadora, que vocês conhecem bastante, que é a Ana Noto, que foi com quem eu tive meus primeiros contatos com mindfulness, e que também, há um tempo atrás, o meu projeto de doutorado era com dependência química, né? E nesse processo aí de mudança, de trabalhar na hemodiálise, as duas que também têm um conhecimento grande com dependência química, toparam esse desafio aí junto comigo, da gente pensar como é que o mindfulness
e como é que também a prevenção de recaída nesse processo, e aí a gente vai discutir um pouco sobre isso, pode contribuir com essa população. E aí, esse cara que vocês conheceram ali um pouquinho, o Bruno, né? O Bruno é meu parceirão, amigo, e que está fazendo o estudo do mestrado dele também dentro desse projeto do Emo Mindful. E ele vai estudar como que essa intervenção pode ajudar na adesão ao tratamento dessas pessoas em hemodiálise, com alguns desfechos relacionados à dieta, à ingestão líquida e outras questões de marcadores biológicos também relacionados a isso. A orientadora dele é a Ana Fioli e a Marga, que é a minha orientadora, é co-orientadora dele. Então, assim, como é que é esse estudo? Deixa eu olhar o relógio aqui também, para não perder. Beleza. Então, a população em amostra são as pessoas em diálise nessa unidade do Hospital de Clínicas que obedecem aos critérios de inclusão. Contando um pouquinho de forma geral os critérios de inclusão para vocês. Que as pessoas tivessem, no mínimo, com 3 meses já fazendo hemodiálise, ou seja, nesse período, provavelmente elas já estariam mais acostumadas com o processo de fazer hemodiálise, já está um pouco diminuída essa questão do medo, da dificuldade no acesso, né, nesse processo, do acesso para fazer a diálise, quando eu chamo acesso a fístula, o catéter, o ambiente, né, e essas mudanças, que fossem adultos, que estivessem sem sintomas ali, com risco de suicídio, sintomas graves de depressão, né, ou que a gente pudesse discutir na equipe esses critérios que pudessem entrar ali. O delineamento do estudo é um ensaio clínico randomizado, com acompanhamento até 6 meses, com medidas quantitativas e qualitativas. E acontece no serviço de nefrologia, especificamente na unidade de hemodiálise do Hospital de Clínicas. Então, que medidas são essas? Quantitativas, aquelas conhecidas de vocês, que todos os estudos têm, né, e que são importantes para a gente falar do perfil da amostra, ou seja, questão sociodemográfica, tempo de tratamento, e ali nos meus desfechos, questão do nível de estresse, dor crônica, e os desfechos de mindfulness, aceitação, autocompaixão e qualidade de vida. As qualitativas, elas vão ser medidas, né, já foram medidas, mas a gente ainda continua nesse processo, de gravar as sessões que a gente tem, e poder analisar as falas a partir dos inquiries, né, das sessões, os diários de práticas e também uma entrevista depois de ter passado pela intervenção de como que foi esse processo para essas pessoas que participaram. E marcadores biológicos, a gente está avaliando proteína C reativa e a interleucina 6, que são marcadores inflamatórios relacionados ao nível de estresse, antes da intervenção e depois do protocolo. Então, quando a gente foi montar o programa, para vocês entenderem um pouquinho, a questão era qual a necessidade dessas pessoas, porque essa população também era nova para mim nesse período, e como que a gente poderia tornar um programa de mindfulness viável para elas. Então, a gente juntou uma equipe de especialistas em mindfulness, né? E nessa equipe tá a Ana, tá o pessoal que eu discuti muito, também apresentei um pouco o projeto, né, para os colegas que trabalhavam comigo essa época, Maíra, Vivian, Breno, Carolina Bertolino, colegas que trabalham, Vivi Fukugaya, que são amigos e que trabalhavam com mindfulness, e eu discuti esse processo com eles. E na parte da pesquisa, a Ana fazia esse meio de campo, a gente conversou com a Sara, né, que era o protocolo base para esse programa, a Tamara Russell também, que foi a segunda professora que eu fiz formação de mindfulness, que eu vou apresentar aqui para vocês, do BMT, contribuiu bastante nesse processo também. E principalmente a equipe que trabalha na hemodiálise pôde contribuir também, e óbvio, a gente teve que fazer um estudo piloto aí para poder ver como é que ia acontecer isso nessa unidade. Então, a partir disso tudo, desse estudo piloto e do processo, a gente montou, então, o programa Emo Mindful. Então, a base dele é os protocolos do MBRP e o protocolo Body Mind Training, que a gente chama que é o treinamento da mente a partir do corpo, ou seja, utiliza bastante a questão do movimento e da consciência corporal no processo de desenvolvimento da habilidade mindfulness. Por quê?
foi escolhido, óbvio, esses programas foram escolhidos, a princípio a gente disse, bom, é os programas que eu mais tenho experiência, mas quando eu comecei a estudar o desfecho do estresse, depois a gente, será que não tem que ser o programa do Kabat-Zinn, né? Que foi o primeiro que iniciou, que trabalhava com doença crônica, e a gente estudou isso de forma bem aprofundada, e trabalhando com essa população eu me dei conta de que, sinceramente, assim, ó, o MBRP ele completava e nos ajudava muito no sentido de trabalhar com essa população, principalmente pelo que a Renata nos trouxe aqui também, né, no início da conversa, de que essas pessoas têm uma dificuldade muito grande na aderir às questões de restrição do tratamento, a questão hídrica, a questão da alimentação, do uso da medicação, da adesão ao tratamento, que são todos comportamentos que muitas vezes são reativos ao próprio processo de estresse que elas estão vivenciando. Então, observando todas as sessões do programa do MBRP e os temas trabalhados, a gente percebe o quanto ele é atrelado ao dia a dia dessas pessoas. Então, cada vez mais eu vejo que ele serviu perfeitamente para o nosso processo de trabalho. Então, o programa consiste em 8 encontros de 40 a 60 minutos de duração, uma vez por semana, durante as sessões de hemodiálise. A gente tem meditações guiadas feitas por áudio e também a parte de inquiry durante a sessão. A gente senta do lado do paciente lá na cama, ali do lado da cama dele durante a sessão, e sempre a gente teve acompanhamento de uma outra pessoa que ficou como um terapeuta aí, só que mais na participação de auxiliar de pesquisa e estar junto ali para participar das ações e também compartilhar sobre a sua experiência. Então, as práticas principais, elas são as do programa do MBRP e práticas do BMT, que fazem parte da maioria dos protocolos, que é a uva passa, pausa, escaneamento corporal, bondade amorosa, atenção plena no dia a dia, sempre com o processo de trazer as habilidades e atitude mindfulness de curiosidade, não julgamento, percepção da experiência. Então, o processo também se dá dessa forma de ser progressivo, ou seja, através de todo o processo das 8 sessões, a gente trabalha com esse cultivo do autocuidado e da compaixão, principalmente, mas a gente vai saindo de um processo de consciência corporal e da experiência desse momento presente a partir do corpo, das sensações, das emoções, dos pensamentos. Depois, no meio do processo, lidando mais com as situações difíceis, aonde no dia a dia eu percebo essa reatividade, o que é difícil, sempre relacionando ao processo de tratamento da hemodiálise. E nas últimas sessões, trabalhando esse processo na mudança de hábitos e no suporte social. Como é que a gente fez isso, né? Além dessas sessões, a gente também dava para o paciente, né, para o participante, um manual. A gente construiu aí, então, como a pessoa está ali na maca e um dos braços não podia se mover ou fazer coisa, a gente ia acompanhando cada sessão, por exemplo, o que a gente vai trabalhar, entregava esse material para ele, o que eles iam ver nas sessões, os princípios que a gente ia trabalhar aí de pausa, intenção, atenção, hábitos mentais. Esses 5 princípios são do modelo Body Mind Training. E aí, em cada sessão, a gente ia trabalhando junto com o material e o manual com eles. Por exemplo, chegava, fazia o check-in, né? Ou seja, quem já passou aqui pelo grupo sabe como é que eu tô me sentindo nesse momento, fazer uma pausa, poder trazer aqui que a gente ia trabalhar naquela primeira sessão, o tema da sessão. E eles podiam ir acompanhando, olhando na apostila, né? A gente segurava muito para muitos deles, tipo, mostrava para eles na hora ali, segurava. Se tinha algum exercício, mostrava ali, por exemplo, aqui depois da uva passa, a gente mostrava as figurinhas, o que apareceu no teu corpo, né? Que emoção que apareceu aí a partir dessa prática, pensamentos. E aí, como as pessoas tinham dificuldade, não tinha como escrever ali, a gente anotava essas coisas para poder ir discutindo com ele naquele momento, né? Por exemplo, esse é o conteúdo da sessão 1, para vocês terem uma ideia. Então, assim, o que se trabalha, né, dos princípios do mindfulness? O que é intenção? O que é atitude? E aí a gente ia, a partir da experiência deles, como é normalmente nos protocolos de mindfulness, a gente ia desenvolvendo com eles essa habilidade. E as figuras, os desenhos, as coisas para eles levarem para casa, a gente sempre tentou trazer coisas relacionadas ao dia a dia deles, né? A poder trazer essa prática tanto no momento de hemodiálise como fora dela.
E também, como nos outros protocolos, as atividades para a semana, né? Os convites da prática para fazer em casa, poder levar na primeira semana uma atenção plena para uma refeição no dia a dia, poder levar essas pausas ao longo da semana. E na próxima semana a gente fazia essa retomada com eles. Uma coisa legal que sempre tem nos grupos, mas que ali trazia, que foi meio um processo até da sessão, é tipo, bom, ao final da sessão, né? O que te chamou a atenção no encontro de hoje? O que foi valioso para ti? E aí a gente compartilhava sobre isso nas sessões. E assim ia, né? Os assuntos diferentes de acordo com cada tema da sessão. Aqui vocês estão vendo alguma coisa para quem não conhece o BMT, né? O Body Mind Training. Ele trabalha com uma base também nos sistemas de regulação emocional do Paul Gilbert. Então, isso fez muita diferença para o pessoal, ajudou muito essa questão de aprender os 3 sistemas. A gente usava balões, tudo está descrito na coisa para poder fazer essa coisa das cores, né? De tipo sistema de ameaça, ou seja, quando é que eu aumento meu nível de estresse, quando é que e sempre numa linguagem simples, né, e que pudesse aproximar do dia a dia dessas pessoas. Como é que eu busco autocuidado? Quando é que eu percebo que eu estou estressado? E aí a gente trazia aquela coisa do dia a dia, do sistema de ameaça. Quando é que eu percebo que eu estou num sistema de busca, de recompensa, que eu estou num momento de aprendizado que a minha atenção está focada ali, né? E aí era o azul. No verde, quando é que eu percebo que eu estou cuidando de mim, que eu ativo esse sistema de calma, de autocuidado? E também eles recebiam um diário de práticas, né, para poder escrever. Isso não ficava com a gente, era um material para eles e que a gente incentivava a trazer para as sessões. Depois eu conto para vocês sobre isso, como é que foi usado ou não. E aí ali tinha que dia eu pratiquei, né? Essas figuras a gente tem usado há um tempo aqui nos grupos, né? E eu trouxe para o Emo Mindful também, tipo, das figuras, né? Do corpo, da nuvem, dos coraçõezinhos, para poder atrelar mais a imagem essa questão das sensações, emoções e pensamentos. Deixa eu ver aqui. Tempo. Ui, meu Deus, o tempo voa. Então, assim, ó, foi feito um programa primeiro, porque a gente viu pela dificuldade, pelo processo e como do ambiente de hemodiálise que a gente ia fazer isso lá, uma intervenção com a equipe, né? E nessa intervenção com a equipe, a gente queria que eles vivenciassem isso, para a partir disso eles poderem perceber a importância para eles e para aquela população. E para eles também nos ajudarem a pensar essa intervenção no ambiente que eles estão muito mais acostumados do que a gente, né? E foi um processo colaborativo entre a equipe, tanto de pesquisadores como principalmente a equipe de suporte, de apoio, de assistência da unidade de hemodiálise. Então, para vocês verem o que foi adaptado no processo. A prática de áudio era feita de forma simultânea com o instrutor e com o praticante, né? Ou seja, a gente usava aquele adaptadorzinho ali que tem essa na figura, que passava os áudios. Então, eu tinha um fone comigo e um fone com o paciente. E a gente fazia a prática em um mesmo momento. Porque a hemodiálise, ela tem sons, assim, de máquina apitando, de coisas acontecendo. Então, a gente percebeu que o áudio ajudava muito mais a poder a atenção ficar mais focada na prática, naquele momento, do que se fosse conduzindo a prática. Cortinas fechadas ao redor do leito, ou seja, tem aquelas cortininhas, né, da unidade, então aquilo dava uma sensação maior de, como que eu vou dizer, não é a sensação de isolamento, não é isso, é de um ambiente um pouco mais, nem restritivo, não me saiu a palavra agora, mas que tu pudesse ter mais da tua experiência ali contigo, com o instrutor e das pessoas que estão participando no processo. Práticas curtas, por exemplo, no início no piloto a gente fez algumas práticas que duravam mais de 15 minutos, assim, e via que o pessoal tinha muito desconforto, inquietação, que ficava difícil nesse processo da hemodiálise. Então as práticas de 5, no máximo 15 minutos são as que deram mais certo, então a gente manteve isso. As práticas de movimento, elas foram, obviamente, né, adaptadas a esse contexto. Então, ali até tem uma figura, movimentos assim de flexionar os joelhos, torção dos joelhos para um lado, para o outro, cabeça, movimentos de cervical, pescoço, movimentos de pé, mobilidade articular, foram as práticas que eles mais gostaram
e que eram práticas que a gente usava também em transição entre uma prática e outra. Por exemplo, outras práticas de atenção na respiração, escaneamento corporal, muitas vezes a gente usava um movimento como algo de poder trazer autocuidado e poder dar continuidade a outras práticas também. E a pausa autocompassiva também, de perceber essa questão do toque, de sentir o seu corpo, de trazer os elementos de autocompaixão e compaixão a partir do toque. Outro recurso ali tem as coisas, a gente deu para eles gravou em MP3 naqueles radiozinhos ali para o pessoal que não tinha acesso a celular. Quem tinha acesso a celular, a gente fez isso por WhatsApp. Esse macaquinho aí era para trabalhar os macacos mentais, né? Os pacientes davam nome para o macaco, ele já tem vários nomes, né? Então a gente trouxe alguns elementos aí para tornar esse momento um pouco mais divertido, leve e que poder relacionar cada vez mais isso para o nosso dia a dia, né? Então, um pouquinho dos resultados para vocês conhecerem. A gente teve na intervenção o programa, a ideia é que tenha 15 participantes no programa de intervenção e 15 no grupo controle, né? O grupo controle, para vocês saberem, ele foi com tratamento usual da unidade, ou seja, todas as atividades que já eram oferecidas na unidade, vão 3 vezes por semana, fazer a hemodiálise versus o Hemo Mindful, tá? Não foi um controle com tratamento usual, não outro programa ativo, assim. Então, falar para vocês do pessoal que participou do Hemo Mindful, tá? A gente ainda não tem a comparação entre os grupos. Participaram 15 pessoas da intervenção. A gente teve entre eles, né? Foi bem dividido entre mulheres e homens, média de idade de 54 anos. Metade deles tinha ensino fundamental completo, somente um tinha ensino superior. A maioria vive com os familiares, não possui atividade laboral, que a gente já imaginava, né? Então, 80% dessa amostra recebe um benefício em função da sua doença ou até em função da idade. 80% desses participantes, desses 15, completaram o programa de 8 semanas, ou seja, 12 deles fizeram as 8 sessões. A gente teve 3 perdas nesse processo. Uma foi por falecimento, né? Um dos participantes participou até a 7ª sessão e ele faleceu. Né? Eu trago isso porque foi um processo que a gente vivenciou também junto com ele aí. Outra perda foi somente uma pessoa durante o programa, tipo, disse que não estava gostando na 3ª sessão, né? Não estava gostando, tipo assim, não quero fazer, me sinto cansada, me sinto mal, acho que isso não pode ajudar no meu dia a dia, e aí ela desistiu. E a outra perda foi porque essa pessoa mudou para o Acre, né? Ele tem a família dele lá, e aí não ia transplantar, e ele acabou mudando de unidade, fez até a 3ª sessão. A maioria deles referiu realizar práticas formais em casa, usar os áudios, né, em algum momento do seu dia, com uma frequência de 2 a 3 vezes na semana. Consideraram o programa acessível por ser realizado principalmente nas sessões de hemodiálise. A gente teve retorno positivo de adesão deles, a questão de maior consciência das emoções, dos pensamentos, do uso do parário, que também acontece em outros programas, né, e outros grupos que a gente participa e vê os resultados de pesquisa. Maior aceitação das experiências desagradáveis, menor reatividade e impulsividade em questões do dia a dia. Relatavam a questão de humor, de mais energia. Nos chamou muito a atenção a relação desse comer e beber, né, de forma compulsiva e poder lidar um pouco melhor com essas situações e fazer escolhas a partir dessa consciência. A questão de descoberta de atividades prazerosas, né, do verde, a gente diz aqui porque o verde ele está associado ao sistema de calma dentro do sistema de regulação emocional e engajamento em ações de vida que eles não davam atenção ou que eram desvalorizadas, né? E muitos trazendo que faziam as práticas com os familiares, que usavam o áudio para fazer com os outros e no seu dia a dia, né? E o uso do diário de prática, como nos grupos fora do hospital, como os grupos que a gente faz, também era pouco usado, né? As pessoas que usavam e que descreviam as práticas percebiam mais benefícios, assim, conseguiam descrever melhor as suas sensações, percepções, mas o uso era pouco desse diário.
E aí trago só algumas falas de alguns para falar um pouquinho desse processo. Tipo, para mim foi uma novidade saber, né? Sentir o meu corpo, me descobrir, foi muito bom. Vejo que estou fazendo uma coisa boa para minha vida. Outro trouxe que foi valioso ter essa percepção, se dar conta de algumas coisas, que os motivos porque ficava mais agitada e agora percebe menos ansiedade, que consegue se conhecer mais. Conseguir entender o que traz benefício para mim. Aprendi a ter uma atenção. Deixa eu tirar aqui porque eu não consigo ler para vocês, que tem umas fotinhos aqui. Prestar atenção em alguma coisa. Como é que eu vou dizer? De praticar mais o meu pensamento, a minha vontade de viver, entendeu? Isso é um senhor de 70 anos, que ele é italiano, e ele, para expressar, isso era muito legal, assim, esse senhor, isso era uma coisa legal de trazer, tudo ele dizia, nos 3, 4 primeiros encontros, tudo é calma, calma, ele só conseguia descrever as sensações de dor, não sensações prazerosas ou coisas do dia a dia, assim, que pudessem ajudar. E ao longo do processo, eu me lembro até de um dos auxiliares de pesquisa que dizia assim, meu Deus, ele trouxe hoje que ele se sentiu feliz, ou que ele percebeu uma coceira em algum lugar, porque as descobertas dele no dia a dia foram se modificando ao longo do tempo, né? Então, esse processo foi muito bonito dele poder perceber outras coisas. Então, quando ele diz a vontade de viver, foi muito atrelado a isso também, trazer um pouco dessa experiência de que, tipo, tinha outras coisas para ele prestar atenção além da dor, né? E ele foi trazendo isso ao longo do processo. Um outro paciente também aqui de 43 anos, participante, disse que ajudou bastante, que ele percebeu mais ânimo, mais incentivo. E uma frase que me chamou muita atenção que ele trouxe era tipo assim, que a gente tem limitações, né? Mas que se a gente se esforçar um pouquinho, a gente pode não ser tão limitado, né? Então, algumas falas trazendo assim, e as falas, as visualizações, as coisas que eles traziam de poder perceber o quanto eles podiam fazer muita coisa, assim, era uma das coisas mais bonitas, eu acho, que a gente percebeu durante o processo. Então, eu vou passar um pouquinho aqui pra gente, que o tempo já passou, mas a ideia é a questão, assim, de tipo, qual é a nossa perspectiva? E que a gente, eu acho que já alcançou um pouquinho disso, é perceber se esse programa poderia beneficiar na promoção de qualidade de vida dessas pessoas, através da prática do programa. Se era possível essa implementação, e a gente viu que sim, e que além do Emo Mindful, a gente acredita que esse tipo de intervenção com áudio ao lado do leito e outros modos de fazer essa intervenção podem ajudar outras pessoas em cuidados paliativos ou em processo de muito tempo de tratamento hospitalar, e que a gente possa cada vez mais, para uma coisa mais ampla, ampliar essas intervenções baseadas em abordagens mais integrativas, principalmente o mindfulness na intervenção a essas populações. E o nosso time, ele é bem grande, né? E hoje em dia até tem esses em negrito que são as pessoas ativamente hoje no projeto, né? Tem outros entusiastas desse caminhar aí, outras pessoas que passaram pelo projeto, contribuíram bastante, e que de alguma forma fazem parte dele também. É isso. Deixa eu fechar aqui. Ui. Muito obrigado, Angélica. Gente, desculpa que eu me passei aqui já, mas eu queria, se quem puder ficar um pouquinho mais, talvez fazer as perguntas, quem tiver que sair também fique tranquilo, né? Mas é que é bem difícil resumir isso para vocês, né? Porque é muito importante vocês saberem também quem é essa população para a gente poder explicar um pouco do porquê tanta adaptação nesse processo, né? E queria convidar vocês, quem se sentir à vontade, para abrir a câmera aí, que aí eu consigo conhecer vocês também, saber quem é que está aqui, né? Se for possível, se não, fiquem bem à vontade também. E podem abrir o microfone para perguntas e tal. E, Tamara, a gente pode ficar uns 10 minutinhos aí para escutar o pessoal? E eu mesmo Tá já bom. tenho uma pergunta. Então tá. Pode fazer. Essa é uma área muito interessante. Eu tenho uma amiga, inclusive está assistindo aqui, que trabalha com pacientes com hemodiálise. E, assim, pensando na aplicabilidade, assim, para outro, se demonstrar efeitos, e espero que sim,
como que seria a aplicabilidade, assim, se fosse para generalizar, levar para mais pessoas, né? Já pensou nessa intenção? Como é que seria? Sim, sim. Né? Eu acho que dentro das ideias ali, perspectiva, é que levar mindfulness, né, para qualquer população, para quem já pratica, ou estuda, ou é instrutor aqui, ou já participou de um grupo, eu acredito que vocês percebam o quanto tem de conhecimento atrelado ali necessário para a gente poder desenvolver essa habilidade de mindfulness com os participantes, né? Dessas habilidades, desse processo. Então, para mim, a questão de aplicabilidade, ela vai muito em direção à formação das pessoas, né? E eu acredito que uma forma desse acesso ampliar é que a gente pudesse formar mais pessoas. Só que a gente sabe que formar pessoas tem um custo super alto, né? Custo de tempo, de investimento. A gente sabe, por exemplo, a minha primeira formação levou 2 anos, né? Para supervisão, para fazer grupos e tal. Hoje em dia a gente tem formações aí que estão levando 1 ano e meio por aí, mas mesmo assim a gente sabe que é um processo. Que para ser um processo ele tem que ser vivenciado. É que tem, né? Mas a gente sabe que os benefícios vêm muito de quem está conduzindo esse processo, né? De como é que a gente está vivenciando isso junto com o outro, né? Uhum. E então eu penso que as pessoas mais não indicadas é quem tenha desejo de fazer isso. E acredito muito que se as equipes fossem, por exemplo, uma equipe de pessoas que trabalham na hemodiálise, por exemplo, nesse contexto, que conhecem ali, tivessem esse desejo, seria legal, sabe? De ter outros profissionais das unidades. Eu penso isso, assim, de se a gente pudesse capacitar as equipes, pelo menos para fazer algumas intervenções, por exemplo, trabalhar com algumas formas, ou até eu vejo a diferença que fez essa equipe participar de um programa de mindfulness. O quanto o cuidado com os pacientes no dia a dia, com eles próprios, já fez diferença ali. Agora, voltando à tua pergunta do programa Emo Mindful, por exemplo, eu acredito sim que ele é possível de ser aplicado em outros lugares e gostaria muito, né? Mas isso tudo faz parte de um processo de ver os resultados dessa pesquisa, que é num grupo, num lugar específico, num contexto específico, e poder daqui a pouco ter esses estudos em outros lugares, investigar mais para que a gente pudesse trabalhar assim com formação de profissionais que trabalhassem em ambientes hospitalares e desenvolvessem o programa nesses locais, né? E que tem suas diferenças sim, né? O processo de adaptação, eu já tinha conduzido vários grupos na dependência química, grupos fora do hospital, e foi um processão e ainda está sendo desenvolvido dentro do hospital e com essa parafernália toda ali da volta, né? Som apitando, máquina, nananã, adequar a rotina da unidade. Mas digo que vale a pena, sabe? E que o resultado, claro que assim, ó, eu fiquei muito cansada, porque eu desenvolvi esse projeto, assim, a intervenção com esses pacientes individualmente e foi pesado porque foram todos no mesmo período por coleta e tal. Mas eu acredito que se isso fizer, se na equipe tiver um profissional, ou vier pessoas, ou tiver gente que desenvolva isso, e que seja ligado ao processo de trabalho e não à pesquisa em si só, e que tu tenha um tempo maior, né, que é diferente de um doutorado, assim, a gente poderia fazer intervenções, tipo assim, atender um paciente de manhã e um de tarde, sabe, como intervenção, né? Tipo, 2 vezes por semana, e passando esse processo. A gente não tem, que é diferente de um processo de pesquisa, né? Se a gente tem mais pessoas. Não sei se eu te respondi, Tamar. Sim, sim, obrigado. Obrigada. Ninguém mais quer? Pode ir. Eu vou tirar. Só tirar do mudo quem quer perguntar. Ah, eu quero. Posso? Claro! Nossa, parabéns, assim, né? Eu fico imaginando o grande desafio que é fazer isso. Eu tenho uma amiga também que trabalha com hemodiálise, engraçado que ela é médica, trabalha com dependência química num turno e com hemodiálise no outro, super leve. Então a gente sempre trocava bastante coisas, assim,
E quando você falou do projeto, tudo, eu fiquei muito curiosa como seria o processo de entrar em contato com isso. Porque como Mindfulness, a gente entra em contato com todas essas dores emocionais, com os medos, as inseguranças. Eu imagino que o tema morte, por exemplo, seja um tema muito comum. E algo que está aqui, mas que não se fala muito sobre isso. As pessoas não falam muito, eu não sei o quanto as equipes se sentem preparadas para abordar esse tipo de assunto com os pacientes, enfim. E aí eu fiquei pensando, aí você vai trabalhar com algo de entrar em contato com isso, e como é que é? Aí eu queria saber, ouvir um pouquinho de você, se isso surgia, se não, como foi esse processo? Uhum. E parabéns, assim, trabalho é lindo para toda a equipe. Bruno, que eu vi que está aí, eu não sei se mais alguém, mas parabéns para vocês, viu, gente? Que trabalho maravilhoso. Sim, obrigado, Maíra. Sim, tá o Bruno, tá a Maitê, nosso grupo é super multi. O Bruno é biólogo, a Maitê nutri, a Rafa faz psicologia, ela não tá aqui, tem outro menino da nutrição. Se vocês quiserem também responder, gente, depois podem abrir o microfone de vocês aí e contar da experiência, tá? Bruno, Maitê. Assim, Maíra, é incrível, sabe? Mas não sei se o Bruno e a Maite compartilham disso, mas eu vejo, eu já tô lá há 3 anos. O falar sobre morte ainda é bem difícil, assim. Bem difícil. Tanto para a equipe quanto para os usuários, para a gente. Olha, pouquíssimas vezes, eu não tô me lembrando de uma situação que os pacientes tenham falado durante a intervenção de mindfulness sobre esse tema, sabe? Então, a resposta é essa: não se fala muito sobre isso. Se sente o clima na unidade, porque as pessoas falecem. Então, aquele cara, aquele teu companheiro lá de hemodiálise que estava da maca do teu lado, que te vê toda terça e quinta, ou te vê toda segunda, quarta e sexta, daqui a pouco ele não tá. E nesse processo eu me vejo que daqui a pouco eu não tô, né? E a gente vivenciou isso, tipo assim, com um dos participantes, que era um cara incrível, assim, que fazia hemodiálise há 20 anos já. E ele, a gente acompanhou, a Rafa não tá aqui, mas a gente acompanhou o processo dele desde a quarta sessão, quinta, a gente já sabia que ele tava muito ruim, assim. Mas ele tava fazendo hemodiálise, aí ele ia pra internação, aí ele voltava. E a gente, às vezes, teve que trocar, por exemplo, ele fazia na terça, a gente depois fazia na quinta, se um dia não dava, a gente trocava. E ele falava e a gente percebia na fala dele, nas partilhas, uma coisa assim de falar da família, de lembrar coisas do passado, de valorizar muitas coisas do dia a dia, de se emocionar com as coisas da família, mas em nenhum momento era uma coisa muito assim, ele estava num processo de muita gratidão, assim. Então, muitas vezes eu me vi chorando com ele, assim, eu e a Rafa, mas um chorar de tipo assim, estamos junto aqui e aprender muito com ele nesse processo. Então, eu e a Rafa, que não tá aqui, que é estudante de psicologia, a gente foi no enterro dele, né? E não tô dizendo aqui o que que é, eu tive vontade de ir. E eu disse pra estudante que tava junto e acompanhou o processo, tipo, Rafa, tô indo, e ela tava acompanhando ele desde o início da intervenção, se tu quiser ir. E ela, não, eu quero ir, né? Eu não sei trazer muitas coisas aqui para vocês, mas aquele processo foi um aprendizado para nós, assim, e eu vi a diferença que a gente fez de estar lá, da família vir falar com a gente, contar coisas que a gente nem sabia, né? Sobre quanto a gente era importante naquele processo, mas a gente sentia, né? E, sinceramente, eu me sinto privilegiada, assim, de participar disso e ainda não tenho as respostas para isso, mas me faz perceber o tempo inteiro o quanto tem de finitude aí e também, não sei, sabe? De quanto cada momento é precioso mesmo nesse processo de fim de vida, assim, também. Talvez de valorizar mais cada um deles, cada um desses momentos agora, lá com eles, né? Mas é algo que eu tenho vontade de estudar mais também, saber. Pode abrir, Arlete, teu microfone. Ok. Aí. Olá, tudo bem?
Tudo bom. A Janaína que me passou esse convite. Eu quase terminei já meu curso de instrutora em Mindfulness lá na Unifesp mesmo. Trabalhei com eles lá por uns 2 anos, mais ou menos. Sou psicóloga. Eu queria pôr aqui o meu depoimento como filha de uma pessoa que faz hemodiálise. Quer dizer, o que me trouxe a assistir essa palestra foi justamente isso. Porque a minha mãe, hoje ela tem 85 anos, mas até o ano passado ela vinha com vários problemas, mas vinha levando. E a partir de agosto ela precisou entrar em hemodiálise porque o rim dela chegou num ponto que já não tinha mais condições. Então ela teve uma vida, vamos dizer assim, basicamente normal, mas de repente ela se vê nesse processo da hemodiálise. Então o que você está dizendo dessa questão de morte, e hoje a gente convive com isso, ela faz hoje 2 vezes por semana, ela já chegou a fazer 3. Ela não usa nenhum dos tipos que você colocou, ela usa o Permacat, que é aqui no lado do peito, né? Que é diferente para quem fica mais tempo, porque ela não pode usar nem a fístula, nem a peritonal por outros problemas que ela tem. Então, assim, ela tem uma série de comorbidades, ela vem de 2 cânceres já tratados, enfim. Então, assim, essa vivência com a clínica da hemodiálise, ela é extremamente cruel, porque as pessoas têm que conviver com essa sensação de que será que eu vou estar aqui amanhã? Será que aquele vai estar amanhã? Mas uma coisa é interessante, pelo menos da parte dela, o que eu percebo. Nossa, será que meu rim vai voltar a funcionar? Porque eu ainda estou conseguindo fazer xixi, eu acho que uma hora vai voltar a funcionar. Então, de algum jeito, apesar de existir essa ideia, né, da morte mais próxima e viver uma situação complicada, eu acho que ainda existe essa questão de que ainda tem uma chance, ainda alguma coisa vai acontecer. E eu observo isso com as pessoas que vão, né, que a gente vê todos os dias indo e saindo da clínica, que tem essa pelo menos essa tentativa de levar uma vida normal. E acho que assim, é muito difícil as pessoas aceitarem todas as restrições que a hemodiálise traz. Então, assim, parabéns pelo seu trabalho, é um trabalho extremamente importante, tomara que vocês consigam, nesse estudo, né, trazer isso para a prática, para ajudar essas pessoas que realmente talvez tenham um jeito melhor de enfrentar essa situação. Obrigada, viu? Obrigada, Arlete. Obrigada por compartilhar aí a tua experiência com a tua mãe e tal. E uma das coisas mais legais também que tem nos relatos, e a gente vê isso nos outros grupos também, mas para esse grupo que tem tanta restrição, como a Arlete falou, tantas outras dificuldades que enfrentam, escutar de que a tua relação melhorou com teu familiar, de que eu percebi uma sensação gostosa em fazer tal coisa. Ou tipo, eu mudei a minha rotina, agora eu comecei a dar uma caminhada, eu comecei a prestar atenção em tal coisa, que antes eu só chegava em casa e deitava, tomava medicação e voltava, e no outro dia eu tinha que vir para diálise. Toda vez que eu vinha para diálise eu não dormia direito, porque no outro dia eu tinha que voltar para diálise com medo. São relatos assim que a gente ouvia de reatividade, de coisa com a máquina, eu quero ir embora daqui. Né? Que bom, né? Pelo teu relato, talvez tua mãe não vivencie isso. Outros aceitam super bem, super bem, né? Pelo menos não expõe isso tanto, ou quando tu tá fazendo as práticas, eles trazem coisas com mais facilidade de tipo, ok, é isso que eu tô vivendo, valorizam as coisas que tem, mas muitos, não é por acaso, 60% das pessoas que fazem hemodiálise, os estudos mostram, em média, entre 50% e 65% tem depressão, né? Ou pelo menos tem um episódio longo disso. Porque essa questão da aceitação dessa mudança toda, tu pode ver em silêncio dormindo a hemodiálise inteira, mas isso diz algo, né? E motivar a pessoa para ouvir, para sentir seu corpo, como a Maíra disse, é desafiador, né? Porque na verdade eu quero esquecer que eu faço hemodiálise. O processo de aversão e tal, eu quero. Já tá acabando? Quantos minutos faltam para acabar? E tu propor fazer algo durante esse processo é desafiador, assim. Mas quando eles abrem essa janelinha,
né? Essa possibilidade começa a vir como algo de que, opa, tem coisa aqui que pode ser vista e pode ser bom também. Aí se abre um campo de possibilidades, né? Obrigada. Então, temos espaço para mais uma perguntinha, eu acho. Temos. Acho que eu queria só fazer um comentário. Mesmo que você não consiga trazer isso para São Paulo, enfim, né? Eu acho que vale a pena divulgar essa experiência hoje aí com as redes sociais, né? Eu, como nutricionista, acabo aprendendo e, de certa forma, tentando aplicar, né? E eu acho que isso vai divulgando, é algo novo até para as pessoas que trabalham na hemodiálise, né? Tanto para os enfermeiros, talvez por isso tenha sido tão diferente para todo mundo, né? Então, eu acho que vale a pena plantar essa sementinha e divulgar alguma técnica, enfim, eu acho que seria muito, muito, muito interessante e, assim, é essencial para o tratamento desse paciente. Sim. E não só desse paciente, mas da equipe que trabalha com esse paciente, porque todos acabam vivendo uma realidade ali. Eu já passei por alguns turnos de hemodiálise e eles sempre batem todos na mesma tecla. Ah, não dá mais para fazer nada. Ah, o paciente não quer aderir e às vezes rolam até umas piadinhas entre eles, o que dificulta ainda mais o tratamento, né? Então, acho que é uma coisa que tem que ser desconstruída, reconstruída, levaria tempo, mas eu acho que não pode morrer, sabe? Não pode acabar só o seu doutorado é promissor. Eu vejo isso muito claramente na prática, assim. Eu acho lindo, apaixonante. Eu fiquei bem emocionada. Parabéns. Obrigada, Renata. Obrigada. Não é fácil, né? Então, parabéns de verdade pela sua dedicação, né? Eu acho que para eles é muito gratificante, realmente, você ver uma melhora na vida deles, né? Não tem preço. Sim. Obrigada. Imagina. Novamente agradecer a todo mundo, né? Angélica, tem como fazer, então, uma prática de 5 minutos para a gente terminar? Claro, vamos lá. Né? Não é combinado, mas aí todo mundo termina em paz, né? Não esquece da Obrigado, foto, tá? hein, gente? Ah, é? Não vão me deixar na mão, vamos tirar fotinho no final, hein? Não vão embora, hein? Já tem gente. Deixa eu tirar. Eu tô aqui, tô sentada tava com as pernas cruzadas, aí eu tô fazendo aqui prática também, né? Autocuidado, ajeitando o corpinho. Então tá. Pessoal, vou convidar vocês então para encontrar uma postura de prática, uma postura que seja confortável e ao mesmo tempo onde vocês permaneçam atentos, atentas. E eu vou convidar, se for confortável para vocês, para a gente colocar uma das mãos no peito, a outra no abdômen, ou as duas, uma sobre a outra. E simplesmente ir sentindo a nossa respiração. Sentindo o ar que entra, o ar que sai. Sentindo o toque. E o que está presente na nossa experiência agora. A partir do que a gente ouviu, do que a gente compartilhou. Acolhendo qualquer sensação, emoção, pensamentos que surjam.
E a cada respiração, a gente vai deixando que cada sentimento, sensação, experiência seja acolhida, seja afagada, tem espaço para estar presente. E que sentindo a nossa respiração, o apoio firme do nosso corpo, na cadeira, almofada, na superfície que nos ampara, que a cada respiração a gente possa sentir essa base, sentir o nosso corpo, sentir e até experimentar agradecer pela oportunidade de sentir o ar entrando e saindo, pela oportunidade de estarmos juntos aqui, pela oportunidade de aprender. E eu queria convidar nesse último momento a cada uma de nós a poder agradecer a si mesmo. Agradecer a si mesmo pela pessoa única que a gente é. Com todos os nossos desafios e com a nossa beleza. E que a cada respiração a gente possa lembrar que, assim como eu, todos aqui nessa live, todas as pessoas que fazem hemodiálise, seus familiares, todas as pessoas merecem e querem ser felizes, sentir o amor, se sentir em paz. E estarem livres do sofrimento. E que a partir desse toque acolhedor e da nossa presença aqui, a gente possa a cada momento e principalmente nas dificuldades lembrar que assim como eu, todos são humanos e todos buscam e merecem ser felizes. E que estarmos presentes conosco e com cada um, com presença em algum momento,
no olhar, na fala, na escuta, no silêncio. Talvez nos aproxime mais e nos conecte. E somente isso talvez nos permita sermos mais felizes. Inspirando e soltando ar de forma profunda, 1 ou 2 vezes. Eu te convido a ir encontrando um final para essa prática. E que a intenção dela possa permanecer com a gente a todo momento. Nos relembrando. Nos relembrando da beleza que já existe e do que é possível para cada um de nós. Então a gente pode devagarinho ir soltando as mãos, espreguiçando o corpo. Ei. Muito obrigado, Angélica. Jana, quer tirar a foto agora? Eu quero. Então, fique à vontade. Pode ficar. Enquanto isso, eu vou dando uns recadinhos. Mês que vem, em junho, a gente tem a Letícia. Ela está aqui assistindo. Oi, Letícia. Ela vai falar sobre a relação de mindfulness, o sono. Vai ser no dia 24 de junho. Logo, logo a gente vai começar a anunciar, vai abrir as inscrições. E é só seguir a gente no Instagram, no Facebook. E tem um canal no YouTube agora e que vocês ficarão sabendo. Caso queiram receber por e-mail também, a gente manda por e-mail. E aí, mês que vem, novamente online, respeitando as condições sanitárias, né? Que todos fiquemos bem nessa quarentena, né? Então, fiquem ligados para a palestra do mês que vem com a Letícia. E é isso. Muito obrigado, Angélica. Obrigada, Tamara. Jana, vai tirar? Já tirou? Legal. Vamos preparar para a foto então. Cadê a Jana? Ah, tá ali no cantinho. Aqui para mim tá no cantinho. Tá bom. Eu já tirei enquanto o Tamara estava falando, já vou colocar no grupo. Tá bom, obrigada. Gente, obrigada por todo mundo que ficou aí até o final. A gente se passou um pouquinho, mas valeu. Obrigada a cada um. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.